Fala galera do canal, é isso? Por quê? Bom galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equações do segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente entender o que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau na icota x é uma equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes e a, b e c pertencem aos reais. Notem que a tem que ser diferente de zero, senão não seria uma equação do segundo grau. Bom, por que essa equação é chamada de equação do segundo grau? Repare que o expoente maior aqui da minha variável x é o 2, ó. Por isso que é uma equação do segundo grau. E uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Bom, galera, para quem está entrando no canal pela primeira vez, professor Tancredo, e seja muito bem-vindo ao canal. É isso porque a gente pode ter uma equação do segundo grau completa. O que é uma equação do segundo grau completa? Quando eu tenho A, B e C. Podemos ter também uma equação do segundo grau incompleta. Hoje a gente vai aprender, galera, como identificar quem é A, B e C e também o que é uma equação completa e incompleta, e aprenderemos também como resolver uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B ou faltando o termo C, ou até faltando os dois termos. Então, repare que eu tenho aqui alguns exemplos de equações, que são todas equações completas. Eu tenho aqui 3x ao quadrado mais 4x mais 1, que é igual a zero. Repare que nessa primeira aqui eu tenho que meu a vale 3, que é o coeficiente que multiplica o termo x ao quadrado. Eu tenho que o meu b vale 4, que é o coeficiente que multiplica o termo x. E eu tenho que meu c vale 1, que é o termo independente. Já na segunda equação, eu tenho que o meu A é igual a 1, o meu B é igual a 5 e o meu C é igual a 25. Já na minha terceira, eu tenho que o A é igual a menos 4, eu tenho que o B é igual a 8 e C é igual a 3. Na última equação aqui, eu tenho que o meu A vale 1, o B é igual a menos 6 e o C é igual a 5. É muito importante, galera, que a gente saiba identificar A, B e C, que futuramente a gente vai aprender uma fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara. E nessa fórmula a gente precisa saber identificar A, B e C para que a gente possa aplicar nessa fórmula. Agora nós temos aqui 4 exemplos de equações incompletas, onde a gente também já vai aqui aprender como resolver essas equações incompletas. Então, eu tenho aqui na minha primeira equação x ao quadrado mais 16. Repare que o A vale 1, B não tem, por isso que está aqui B é igual a zero, e o meu C vale 16. Na minha segunda equação, 3x ao quadrado menos 11x igual a zero, tem que o meu A vale 3, o B vale menos 11. Como não tem um termo independente, que é o C, por isso que eu tenho que C igual a zero. Já na minha terceira equação, eu tenho menos x ao quadrado mais 12x igual a zero, para que o A vale menos 1, o B vale 12 e o C vale zero. Já na minha última equação, eu tenho que o A vale 7, não tenho B nem C, por isso que B e C valem zero. Bom, galera, muito importante que vocês assistam o vídeo até o final, porque sempre ao final de cada vídeo eu trago a solução de problemas que vão envolver aqui solução de uma equação incompleta do segundo grau. Então, a gente vai aqui resolver esses 4 exemplos. Então, vamos imaginar que eu quisesse aqui resolver a equação x ao quadrado mais 16 igual a zero. Como eu não tenho aqui o b, eu vou resolver essa equação isolando x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a menos 16. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 16. Repare que raiz quadrada, eu estou procurando um número que ele vezes ele mesmo seja igual a menos 16. Repare que, considerando o conjunto dos números reais, a gente não consegue resolver aqui essa equação. Então, nesse caso aqui, galera, essa equação não tem solução, considerando o conjunto dos números reais. Então, eu tenho aqui que a solução dessa equação é vazia, considerando aqui o conjunto dos números reais. Já a minha segunda equação,
que é 3x ao quadrado menos 11x igual a zero, eu tenho uma equação do segundo grau faltando o termo c. Nesse caso, eu vou usar aqui a fatoração. Eu vou colocar o x em evidência. Eu vou abrir parênteses. 3x ao quadrado dividido por x é igual a 3x. Menos 11x dividido por x é igual a menos 11. Isso tudo é igual a zero. Repare que eu tenho um produto de dois números, x e 3x menos 11, que tem que ser igual a zero. Para que o produto de dois fatores seja zero, eu preciso que pelo menos um deles seja zero. Então, eu tenho que x é igual a zero, ou que 3x menos 11 seja igual a zero. 3x é igual a 11, então eu tenho que x é igual a 11 sobre 3. Então, a solução dessa minha equação é 0 e 11 terços. Então, eu tenho duas raízes. Eu posso chamar de solução ou de raízes dessa equação. Bom, e agora, meu terceiro exemplo, eu tenho que menos x ao quadrado mais 12x é igual a zero. Repare que mais uma vez aqui está faltando o termo c. Também vou colocar aqui em evidência, eu vou ter menos x ao quadrado dividido por x é igual a menos x, mais 12x por x é igual a mais 12. Isso tudo é igual a zero. Eu tenho aqui um produto que é igual a zero, então para que um produto seja igual a zero, pelo menos um dos fatores precisa ser zero. Então, eu tenho que x é igual a zero, ou que menos x mais 12 é igual a zero. Vou ter menos x, que é igual a menos 12, multiplicando por menos 1. Ambos os lados, eu tenho que x é igual a 12. Portanto, a solução dessa equação é 0 e 12. Fazendo aqui o último exemplo, eu tenho que 7x ao quadrado é igual a zero. Como aqui está faltando o termo b e também o termo c, eu vou apenas isolar o meu x. X ao quadrado é igual a zero. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de zero. Como zero não é nem positivo nem negativo, eu posso dizer que x é igual a zero. E essa equação do segundo grau tem apenas uma solução, que é o zero. Vou aqui também fazer para vocês, vou criar aqui um outro exemplo de uma equação do segundo grau faltando o termo b, mas de uma forma que eu possa encontrar as raízes. Então, quando eu tinha aqui o meu primeiro exemplo, x ao quadrado mais 16 igual a zero, repare que nós vimos aqui que não tem solução considerando o conjunto dos números reais. Já se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado menos 16 igual a zero, eu iria resolver da seguinte forma, x ao quadrado, vou passar o menos 16, é igual a 16, então eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, a solução dessa equação seria 4 negativo e 4 positivo. Esse mais ou menos não é porque eu estou pertinho do 4, não, galera. É porque serve tanto o 4 positivo quanto o 4 negativo. O 4 positivo elevado ao quadrado é igual a 16 e o menos 4 elevado ao quadrado também é igual a 16, ou seja, tanto o 4 positivo quanto o 4 negativo satisfaz a minha equação. Agora, galera, vamos resolver aqui alguns exemplos de problemas onde a gente pode aplicar o nosso conhecimento de solução de uma equação do segundo grau incompleta. Eu tenho o meu primeiro exemplo aqui, sabendo que a área do retângulo abaixo é 16 centímetros quadrados, quais são suas medidas? Então, repare que eu tenho aqui que a base do meu retângulo vale x mais 3 e eu tenho que a minha altura vale x menos 3. Tudo isso é em centímetros. Eu posso escrever que x mais 3, que multiplica x menos 3, é igual à área que foi dada, que é 16 centímetros quadrados. Resolvendo aqui esse produto notável, que é um produto da soma pela diferença, posso aqui fazer a propriedade distributiva, ou posso também usar a regra prática, seria quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Usando aqui a propriedade distributiva da multiplicação, eu tenho que x vezes x é igual a x ao quadrado, x vezes menos 3 é igual a menos 3x, 3 vezes x é igual a mais 3x, 3 vezes menos 3 é igual a menos 9, isso tudo igual a 16. Esse menos 3x com esse mais 3x são opostos ou simétricos, então eu tenho x ao quadrado menos 9, que é igual a 16.
Note que o meu resultado aqui desse produto notável, que é o produto da soma pela diferença, eu poderia ter feito direto usando a regra prática, que é quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Repare, a x elevado ao quadrado menos 9, que é o quadrado de 3. Resolvendo essa equação incompleta, que está faltando o termo b, eu vou isolar o meu termo x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado é igual a 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Então, eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. X é igual a mais ou menos 5. Atenção, a solução dessa equação serve tanto 5 positivo quanto 5 negativo. Mas no nosso caso aqui desse problema, para se tratar de um retângulo, e eu não posso ter comprimento aqui do meu retângulo negativo, então eu vou desconsiderar aqui o valor negativo e vou ter apenas como solução x igual a 5. Vamos descobrir que x vale 5 e o problema pede as medidas desse retângulo. Então, repare que o meu comprimento aqui, ó, x mais 3, ou seja, 5 mais 3 aqui vale 8. Já aqui a minha altura vale x menos 3, 5 menos 3, 2. Repare que se eu fizer 2 vezes 8, 8 vezes 2, que é base vezes altura, eu encontro 16 centímetros quadrados, que foi a área dada no início do problema. E agora, galera, para finalizar, mais aqui um exemplo bem interessante, que é um exemplo que diz o seguinte: na figura a seguir, temos um quadrado e um retângulo. Para que valor de x a área do quadrado é igual à área do retângulo? Então, repare que ele quer saber quanto vale x nessa figura para que eu tenha a área desse quadrado igual à área desse retângulo. Como eu disse aqui, um quadrado, então todos os lados são iguais. Então, esse pedaço aqui também vale 2x, assim como esse pedaço todo aqui vale x mais 2x, 3x mais x, 4x. Então, eu tenho aqui a base do meu retângulo. E agora eu já posso calcular tanto a área do meu retângulo quanto a área do meu quadrado. Bom, a área de um quadrado é lado vezes lado. Então, quando eu faço 2x vezes 2x, vou encontrar que a área desse quadrado é 4x ao quadrado. Por outro lado, quando eu faço a área do retângulo, que é base vezes altura, eu vou fazer 4x vezes 5. 4x vezes 5 é igual a 20x. Então, eu tenho que a área do meu quadrado é 4x ao quadrado, enquanto que a área do meu retângulo é 20x. Como ele quer saber o valor de x para que essas áreas sejam iguais, basta eu escrever que 4x ao quadrado tem que ser igual a 20x. Repare que eu tenho uma equação do segundo grau, faltando o termo c, e eu vou organizar a minha equação escrevendo ela na sua forma geral. Então, eu tenho 4x ao quadrado menos 20x, que é igual a zero. Vou aqui colocar em evidência 4x. Então, eu tenho 4x ao quadrado dividido por 4x é igual a x, menos 20x do 4x é igual a menos 5, isso tudo igual a zero. Então, eu tenho aqui um produto de dois fatores, onde o produto desses dois fatores tem que ser igual a zero. Para que o produto dos dois fatores seja igual a zero, eu preciso que pelo menos um desses fatores seja zero. Então, eu tenho que 4x é igual a zero, x é igual a zero sobre 4, x é igual a zero. Repare que não faz sentido no meu problema que x seja zero, porque x é um comprimento. Eu posso aqui cancelar esse valor não serve, e vou pegar aqui a outra possibilidade que eu tenho, x menos 5 é igual a zero, x é igual a 5. Portanto, nesse problema, eu tenho que o valor de x é 5, para que a área desse retângulo e a área desse quadrado sejam iguais. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem o link com outras pessoas. Dê aquele like e se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.